Ao redor do mundo, países investiram milhões, e até bilhões, de dólares em grandes projetos de infraestrutura destinados a melhorar nossas vidas. Contudo, alguns desses megaprojetos jamais deveriam ter saído da fase de planejamento. Prepare-se, coloque seu capacete e vista uma jaqueta de alta visibilidade, pois hoje vamos explorar obras grandiosas, fachadas impressionantes e estruturas instáveis que desafiam o bom senso. Está na hora de conhecer os megaprojetos mais ineficazes já construídos. Estrada para lugar nenhum Havaí. O Havaí é um destino paradisíaco, conhecido por suas praias deslumbrantes, coqueiros e paisagens naturais únicas. Mas, entre essa beleza toda, há uma cicatriz cara: a rodovia interestadual H3. Apesar do nome, essa rodovia não se conecta a nenhum outro estado. O título interestadual refere-se apenas ao financiamento federal. Com apenas 24 quilômetros de extensão, ligando o centro de Honolulu à base dos fuzileiros navais, sua construção custou impressionantes 1,3 bilhão de dólares, o que equivale a 54 milhões por quilômetro. A estrada foi autorizada em 1960 e, desde o início, gerou controvérsias. A obra previa a derrubada de uma vasta área de floresta nativa e interferia em locais sagrados para os povos indígenas havaianos, incluindo templos e túmulos ancestrais. Mesmo com protestos intensos, a construção foi aprovada e iniciada em 1989. Após 7 empreiteiras e 8 anos de obra, a rodovia foi inaugurada em 1997. Apesar do tempo e do investimento, a população local não recebeu bem o projeto. Muitos evitam trafegar pela estrada em respeito aos locais sagrados que foram destruídos durante sua construção. Como resultado, a rodovia é pouco utilizada. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal de Olho no Globo. Aqui a gente sempre mostra o mundo de um jeito que você nunca viu. Barragem de St. Francis, Estados Unidos. No início do século XX, Los Angeles enfrentava um problema urgente: suprir sua crescente demanda por água. Para resolver a questão, foi contratado o engenheiro autodidata William Mulholland, que idealizou a maior barragem arqueada do mundo à época. A construção da barragem de St. Francis, localizada no Canyon de San Francisquito, começou em 1924 e foi concluída em tempo recorde, em 1926. Com mais de 210 metros de comprimento e 56 metros de altura, era capaz de armazenar mais de 45 bilhões de litros de água. Entretanto, falhas estruturais começaram a surgir logo após o início do enchimento do reservatório. Vazamentos foram identificados e considerados normais por Mulholland, mas, na verdade, a fundação da barragem era inadequada para suportar o peso. Em 12 de março de 1928, apenas 5 dias após o reservatório atingir a capacidade máxima, a estrutura colapsou. A água liberada devastou comunidades ribeirinhas, destruindo cerca de 1.000 casas e causando a morte de, no mínimo, 431 pessoas. O desastre é considerado uma das maiores tragédias da engenharia civil dos Estados Unidos. Embora não tenha sido responsabilizado legalmente, Mulholland nunca mais voltou a trabalhar na área. Cidade inacabada, China. O projeto internacional Changjiun, localizado em Shijiazhuang, na China, foi concebido como uma comunidade residencial de alto padrão, com área total de 728 hectares. Com investimentos de cerca de 3 bilhões de dólares, o projeto parecia promissor. Contudo, em 2014, o CEO da construtora foi preso por corrupção, e a empresa enfrentou uma grave crise financeira, acumulando bilhões em dívidas. Como resultado, o governo confiscou o empreendimento, deixando milhares de compradores sem acesso às propriedades adquiridas. Apesar da aparência externa impressionante, com edifícios e estátuas de estilo europeu, o interior da cidade revela um abandono evidente. Uma empresa chegou a demonstrar interesse em retomar o projeto, mas o custo de revitalização é extremamente alto. Ponte HZMB China. O sistema de pontes Hong Kong-Zhuhai-Macau, HZMB, é a maior travessia marítima do mundo, com mais de 54 quilômetros de extensão. Ele conecta 3 das cidades mais populosas da Ásia, reduzindo o tempo de viagem de 4 horas para apenas 30 minutos. No entanto, apesar de seu custo elevado de 18,8 bilhões de dólares e 9 anos de construção, a ponte é pouco utilizada. Isso ocorre devido a uma série de restrições para atravessar a estrutura. Para utilizá-la, é necessário possuir permissão especial e ter o veículo registrado nas 3 cidades envolvidas. Além disso, o número de permissões diárias é extremamente limitado. Analistas sugerem que tais restrições possam estar ligadas a tentativas de controlar o fluxo migratório e o trânsito para Hong Kong. A utilidade da ponte, portanto, permanece questionável diante de seu custo e burocracia.
Estátua de Crazy Horse, Estados Unidos. Em 1939, o chefe Lakota Henry Stendenberg contratou o escultor Korczak Ziolkowski para esculpir uma imensa homenagem ao líder nativo americano Crazy Horse, que havia liderado seu povo na defesa de seus territórios. A estátua, projetada para ter 195 metros de comprimento e 171 metros de altura, prometia ser a maior escultura do mundo. A obra começou em 1948, mas, até hoje, apenas o rosto de Crazy Horse foi concluído, em 1998. Após a morte do escultor, sua família assumiu o projeto, mas o avanço tem sido mínimo, apesar das milhões de dólares arrecadadas com doações e turismo. Além disso, a obra foi feita sobre uma montanha considerada sagrada pelo povo Lakota, o que gera críticas sobre o respeito à memória e cultura que o monumento deveria homenagear. Arena da Amazônia, Brasil. Construída para a Copa do Mundo de 2014, a Arena da Amazônia, localizada em Manaus, teve um custo de aproximadamente 300 milhões de dólares. O estádio possui capacidade para mais de 44 mil pessoas, mas enfrenta baixa utilização após o torneio. A logística de construção foi complicada devido à localização remota da cidade. Sem estradas diretas ao litoral, os materiais tiveram que ser transportados pelo rio Amazonas, elevando significativamente os custos. Durante a obra, o calor intenso prejudicou a qualidade do gramado, que teve de ser pintado artificialmente. Atualmente, o estádio é subutilizado. O principal time local, o Nacional, disputa divisões inferiores do Campeonato Nacional, atraindo um público muito reduzido em relação à capacidade do estádio. Eventos esporádicos, como shows e encontros religiosos, não justificam o investimento realizado. Robô Gundam, Japão. Em Yokohama, no Japão, foi construído um robô gigante inspirado no modelo RX-782 da série de anime Gundam. Com 18 metros de altura e pesando 25 toneladas, o projeto é uma atração turística e tecnológica. Apesar da engenhosidade da construção, suas funções são limitadas. O robô é capaz de realizar movimentos simples como andar lentamente e se ajoelhar, o que gerou críticas quanto à sua utilidade prática. Embora o custo oficial não tenha sido divulgado, projetos semelhantes ultrapassam os 100 mil dólares, sendo este muito mais sofisticado. Ainda que não tenha aplicações reais fora do entretenimento, o robô atrai entusiastas e fãs da franquia, servindo como ponto turístico e promocional. Muro fronteiriço, Estados Unidos. Uma das promessas da campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos foi a construção de um novo muro na fronteira com o México. A proposta previa um muro de concreto com 1.600 quilômetros de extensão, custeado pelo governo mexicano. Entretanto, até o momento, o muro possui apenas 724 quilômetros, sendo que apenas 75 são trechos efetivamente novos. O restante corresponde à estrutura anterior reforçada com painéis metálicos. Diversas partes ainda apresentam vulnerabilidades e podem ser ultrapassadas com facilidade. O custo do projeto já ultrapassou 15 bilhões de dólares, o que representa cerca de 515 milhões por quilômetro novo construído. Além disso, os custos anuais de manutenção podem chegar a 28 bilhões de dólares. Ao contrário do prometido, todos os custos foram arcados pelos contribuintes norte-americanos. Usina Nuclear Monju, Japão. A usina nuclear de Monju, localizada na província de Fukui, no Japão, foi projetada para ser um reator de geração rápida capaz de reciclar combustível nuclear usado. No entanto, o projeto enfrentou inúmeros problemas desde sua aprovação em 1983. Apesar das promessas de eficiência, a usina produziu apenas 1 hora de energia em décadas de operação. Foram identificadas falhas em mais de 14 mil componentes, inclusive em sistemas de segurança. Em 1995, um vazamento de sódio causou um incêndio, cuja gravidade foi minimizada por meio de imagens editadas. Em 2010, uma máquina de reabastecimento de 3,3 toneladas caiu dentro do reator e não pôde ser recolocada. Após o desastre de Fukushima, em 2011, a opinião pública voltou-se contra a energia nuclear. Com mais de 12 bilhões de dólares investidos e sem resultados concretos, a usina foi oficialmente desativada em 2016. Sua desmontagem está prevista para durar até 2047, ao custo adicional de 3,4 bilhões de dólares. O projeto é considerado um dos maiores fracassos da engenharia nuclear. Forest City, Malásia. Anunciado em 2006, o projeto Forest City visava criar uma cidade sustentável futurista composta por 4 ilhas artificiais na costa de Yoror, Malásia. Com torres ecológicas, ruas sem carros e apartamentos inteligentes, o projeto atraiu inicialmente grandes expectativas.
No entanto, desde sua inauguração em 2016, a iniciativa fracassou em atrair moradores. Em 2019, apenas 15 mil unidades haviam sido vendidas, muito abaixo da meta de 700 mil. Apenas 500 pessoas residiam na cidade. O projeto foi voltado majoritariamente para cidadãos chineses de classe média alta, como forma de investimento no exterior. No entanto, medidas do governo chinês limitaram o envio de recursos para fora do país. Além disso, a construção causou danos significativos às zonas de mangue protegidas da região. Com custos estimados em 100 bilhões de dólares, Forest City tornou-se um símbolo de planejamento urbano mal executado e pouco inclusivo. Projeto Lotus Riverside, China. Em 27 de junho de 2009, um dos edifícios do projeto Lotus Riverside, em Xangai, colapsou completamente de lado antes de ser habitado. O prédio de 13 andares desmoronou devido a um erro na escavação do solo para a construção de uma garagem subterrânea. A terra retirada foi depositada de forma inadequada no lado oposto do terreno, o que criou uma pressão desequilibrada sobre as fundações do edifício. Como resultado, as estruturas de sustentação falharam e causaram um colapso total. Apesar de não haver moradores no edifício, um trabalhador faleceu durante o incidente. Os demais prédios do complexo não foram afetados, mas cerca de 400 compradores exigiram um reembolso, gerando prejuízo de milhões para os responsáveis pela obra. Costa Concórdia, Itália. O navio de cruzeiro Costa Concórdia, com capacidade para mais de 4 mil pessoas, foi lançado em 2006 ao custo de 570 milhões de dólares. Em 2012, durante uma manobra não autorizada perto da costa da Toscana, o navio colidiu com rochas e tombou parcialmente. O acidente foi causado por uma decisão do capitão de se aproximar demais da costa para saudar moradores locais, desativando o sistema automático de navegação. O impacto resultou na morte de 34 pessoas e em um processo de resgate e desmontagem que durou mais de 2 anos. O custo total para a remoção dos destroços e indenizações superou 2 bilhões de dólares. O caso é lembrado como um dos maiores desastres marítimos do século XXI. Pirâmide de cadáveres, Inglaterra. No início do século XIX, Londres enfrentava um problema de superlotação nos cemitérios. O arquiteto Thomas Wilson propôs a construção de uma gigantesca pirâmide funerária de 90 andares em Primrose Hill, com capacidade para até 5 milhões de corpos. A estrutura seria feita de granito e teria escadas externas que levariam a um observatório no topo. Apesar da solução ousada, o projeto foi rejeitado pela população e considerado impraticável, tanto pelo custo quanto pelo impacto visual. O governo optou por criar novos cemitérios periféricos, e a pirâmide nunca saiu do papel. A proposta se tornou um exemplo curioso de como nem toda grande ideia é viável na prática. Naypyidaw, Myanmar. Designada como nova capital de Myanmar em 2005, Naypyidaw foi construída praticamente do zero pelo governo militar. Apesar de ocupar uma área 8 vezes maior que Nova York, a cidade tem uma população muito pequena e sofre com baixa ocupação. A mudança foi motivada por preocupações estratégicas, já que a antiga capital, Yangon, fica próxima do litoral. Naypyidaw conta com avenidas de 20 faixas quase desertas, poucas escolas, comércio limitado e pouca infraestrutura pública. Com um custo estimado em 4 bilhões de dólares, o projeto é amplamente visto como uma demonstração de poder político, sem atender às reais necessidades da população do país. E aí, qual desses projetos você achou mais surpreendente? Conta aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e continua acompanhando o canal De Olho no Globo. Aqui, a gente mostra o mundo por outro ângulo.